Vocês chegaram aqui à terapia do amor em que situação? Quebrados, como Quebrados. começou o culto hoje, quebrados, muito quebrados mesmo. Eu e o João, a gente tem, apesar dessa carinha de 15 anos, 20 anos de casado já, né? 20 anos de casado. A gente casou muito jovem, eu tinha 18, ele 19, a gente só tem um ano de diferença. A falta de instrução desde o início do relacionamento já estava ali com alguns fardos predestinados. Casando grávida, a gente já foi seguindo aquela rotina maçante do casamento, uma gestação, já lidando com maternidade, paternidade, trabalho, boletos, o casamento, em seguida mais uma criança, depois mais uma, depois mais uma, são 4. A gente tem bastante criança. E tudo isso fortalecia, mas ao mesmo tempo não, porque a rotina maçante do casamento foi fazendo com que tudo ficasse muito desgastado. A falta de paciência, a falta de intimidade um com o outro também, porque a gente, a maioria do tempo, ou era falando das crianças, falando de contas, ou brigando. Então, não tinha momento. Tinha momento bom, mas era assim, com as crianças. Entende que o casamento virou, assim, praticamente essa relação. O João pai, a Josi mãe e as crianças. O casal foi ficando para trás, foi ficando de lado. E a gente foi passando o tempo, com esse desgaste, foram acontecendo coisas que não foram legais para a nossa relação. Traições, tanto do meu lado quanto do lado dele, desemprego, emprego, contas, dívidas, e tudo isso foi colaborando para que a gente ficasse cada vez mais longe. Alguém até comentou em algum momento, falou assim, vocês eram amigos morando juntos com o tempo. Não, eram inimigos morando juntos. Não dá nem para dizer que eram exatamente amigos, né? Qualquer coisa era gatilho para já começar a maior briga do mundo. Isso é uma parte importante, que foi o momento assim de maior desgaste mesmo da relação. Nós morávamos em São Paulo, casa própria, vida estabilizada, e eu inventei de abrir um negócio na Baixada Santista. A mulher, quando não pensa também, o casamento padece. E aí, quando a gente foi morar na Baixada, o negócio tinha assim na minha cabeça, né? João, vamos ficar milionário, vem comigo que o negócio vai dar certo, todo esse problema de dívida, esquece que não vai ter mais. Ele foi junto comigo. Quando chegou, não é exatamente esse mar de rosas, não foi o que a gente imaginou. E foi mais um temperinho ali para o negócio desandar ainda mais. E aí, nesse momento, a gente começou a se ver mais endividado, morando num lugar onde a gente não tinha uma rede de apoio, com 4 crianças, e foi ficando mais difícil a gente se relacionar. E aí o afastamento foi quase que total. Eu chegava em casa do trabalho, ele estava no canto dele, eu sentava, e ele até brinca, né? Que ele falava assim, meu maior inimigo era o dorama numa época aí, porque eu sentava e falava, ele não, deixa eu assistir minha TV aqui e tá tudo certo. E a gente foi se distanciando, mas distanciando muito mesmo. E esse estresse um com o outro foi ficando cada vez maior, né? João, desculpe, você, nesse momento aí do seu lado, como é que estava o casamento? Para você estava ruim, estava bom, mais ou menos? Como é que estava? Para mim o casamento estava muito ruim também, porque eu fui com a expectativa de que na praia as coisas iriam melhorar, que nós iríamos ter uma nova vida. E aí, com o problema do negócio, acabou piorando, porque eu não tive entendimento, acabei colocando a culpa nela, de que por a escolha dela, a gente estava passando por aqueles problemas, cada vez achando que se nós não tivéssemos ido, não tinha acontecido aquilo, e colocando só a culpa nela, não tomando parte como ajudador dela, entender o problema. Não assumindo que você também era tão responsável quanto era. E aí, vocês chegaram aqui como? Qual foi o pior momento?
Foi quando eu prestei atenção de que essas brigas não iam levar a lugar nenhum. Sabia que tinha a terapia do amor, a escola do amor. E como a gente também trabalhava aqui em São Paulo, eu trabalhava ali na República, e eu desci um dia, falei, vou ir lá na terapia do amor na quinta-feira. Aí eu vim sozinho. Você conhecia pela TV? Eu vi por um jornalzinho. Jornal da Igreja. Da Jornal da Folha Igreja. Universal. Era de terapia do amor. E às vezes as pessoas procuram um psicólogo, tudo. Eu falei, eu acho que esse aí ele pode ajudar. Aí eu vim sozinho, já assisti a reunião, vi que realmente era algo diferente, não era algo explicando mesmo sobre casamento, relacionamento. Aí eu convidei ela. Aí um dia a gente se encontramos aqui em São Paulo e viemos os dois juntos. Mas como a gente é da Baixada, aí a gente colocou de estar frequentando toda quinta-feira aqui no Templo de Salomão. A gente frequenta na costa, na praia. Mas aí a gente falou, não, a terapia vamos fazer no Templo de Salomão. Toda quinta-feira vocês vêm para cá? Toda quinta-feira nós vamos para cá. Quando ele me convidou para vir para a terapia, eu costumo até falar para ele, na época eu falei, Universal, João? Ah, João, não sei. Tá bom, vamos lá. Mas eu realmente tinha um preconceito, sendo cristã, frequentando outras igrejas, mas na Universal eu falava, não, na Universal não. E aí eu tinha uma curiosidade de conhecer o templo. Aí ele falou que a terapia era no templo. Aí eu falei, já que é no templo, então eu vou lá ver como é que é. E foram 2 impactos, né? O do templo, que eu falei, uau, é tudo isso mesmo. E da terapia. Porque no começo, na verdade, a primeira terapia que eu vim com o João, a Cris estava contando parte do testemunho, né, do casamento de vocês. E aí ela foi e falou assim que queria muito mudar o Renato. Aí eu comecei a olhar e falei, é isso mesmo, eles têm que mudar. A culpa é dele. E aí, do nada, começou a mudar. Eu falei, uai, como assim? Não é ele que tem que mudar? E aí ela falou assim, e aí quando eu comecei a mudar, eu vi os meus erros, e aí eu falei, que lapada. E comecei a prestar mais atenção. E o mais interessante, na verdade, da terapia que eu achei é que todas as instruções, elas são aplicáveis para o dia a dia. Não é aquela coisa de virar e falar, vai lá e faz assim que vai dar certo. Não, são coisas que aconteceram, testemunhos reais, situações que os palestrantes passaram, porque é muito diferente, né? Aquela pessoa que viveu maravilha do começo ao fim e fala, mas vocês estão passando por isso porque vocês querem. Não, são pessoas que passaram por situações, que vêm aqui, que dizem que mudou de verdade, que tomaram a decisão de mudar. E essa parte eu acho importante falar da mudança, porque eu passei 20 anos querendo mudar o João. E achei que no primeiro culto eu falei, não disse que eu tinha razão, ou ela falando que tinha que mudar o Renato? Em 5 minutos de palestra, eu descobri que não era isso, não. Você tinha também que fazer as suas mudanças? Eu tive que fazer a minha mudança. Ainda estou fazendo, né? A gente está frequentando a terapia, você começou no final de agosto, eu comecei em setembro, de setembro para cá, mas a gente acha fundamental. Eu acho que não existe alta da terapia do amor. Bem colocado. Eu acho não tem que alta. é para sempre mesmo. E a gente tem a intenção de continuar assim. E o que vale que a mudou pena. em você, João? O que tem mudado em vocês? Eu acho que tem mudado muito. Eu era muito ciumento, sabe? E às vezes falava palavras grossas, entendeu? Colocava muita culpa nela, né, dessas situações. E aí eu acabei vendo que, na verdade, não é isso. Que a gente tem que ser companheiro mesmo. Comprei o livro Casamento Blindado, depois comprei o Casamento Blindado 2.0 para ela. Tudo que a gente aprende aqui, porque tem vezes que você imagina que é uma coisa, mas quando você chega aqui, você é confrontado, você fala, nossa, estou fazendo totalmente errado. E Deus é tão bom que normalmente é aquilo que você viveu aquela semana, tal. Aí quando você chega aqui, está falando sobre aquele tema, entendeu? Então a gente está muito feliz com o aprendizado que a gente tem tido aqui. Amém. Já são um casal novamente? Graças a Deus. Graças a Deus. Em paz,
sem mais as brigas o tempo todo. A gente agora tem que aprender cada dia mais e ter mais paz e paciência, né? Porque eu acho que esse é o caminho. Do jeito que a gente estava, não iria dar certo. Graças à terapia, tudo tem se encaminhado. Abençoado o jornal, né, que você recebeu. Abençoado. Deus abençoe. Obrigado.